Vamos começar muito bem, falando dos nossos companheiros de quatro patas. É hora do Todo Pet. Você se lembra, né, que na última edição do quadro nós falamos sobre as flores que podem intoxicar os nossos amiguinhos. E seguimos com esse tema tão importante como foi prometido. E quem está com a gente para poder esclarecer o que ficou para trás é a diretora do Hospital Veterinário Sena Madureira, a médica veterinária Fernanda Fragata. Obrigado, Fê, por ter vindo. Não vai se levantar, né? Que é isso, tudo bem, amor? Prazer. Está bonita. Obrigada. Mário, cuida. Obrigada. Tudo bom, querida? Obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigada. Vamos dar continuação, né, Fernanda? Aquilo que a gente falou sobre as plantas e tal. Vamos começar pelas plantas, porque umas parecem tão inofensivas. E nós temos aqui como uma computaçãozinha para você falar delas. Pode soltar, Aninha. Essas fazem mal? Quero saber. Comigo ninguém pode, eu sei que é um terror, isso é uma arácia. É um terror. Triste. E principalmente porque na hora que eles abocanham essas plantas, né, elas se rompem, então elas têm, né, uns cristais internamente, e isso causa desde uma simples irritação, então nos lábios, na língua, na parte interna da boca. Se eles engolem, então essa irritação vai por todo o trato digestivo, né? Então é muito perigoso porque pode então dar a irritação, pode aumentar a salivação, pode dar um inchaço por conta dessa irritação, então ter dificuldade respiratória, pode ter arritmia cardíaca. Então, na verdade, todas essas, elas têm o mesmo cristal que causa esse tipo de lesão. Então, é muito perigoso, a gente recomenda sempre que tenha em vasos altos ou um cercado, alguma coisa que impeça o cão ou mesmo o gato que chegue perto. Os mais novos costumam ser mais curiosos, então é mais frequente, porque muita gente vai falar, mas eu tenho em casa, nunca aconteceu nada, né? Então, sorte que ele não teve essa curiosidade de pegar, mas os mais novos, eles costumam ser mais acometidos. Ou quando você traz a planta, né, para um cachorro que já está ali, os gatos menos, né? Eles são menos curiosos nesse sentido com essas plantas, mas a gente não pode arriscar. Essa planta é perigosa, inclusive, para nós humanos também. Sim, criança tem muito acidente. Meu irmão pequenininho foi parar em hospital por causa dessa planta. Sim, porque tem aquele leite, né? Isso. E aquilo é extremamente irritante, mesmo na pele. Ele comeu. Que então, tem a semente, imagina. São aquelas bolinhas, ele tinha 4 anos de idade. É um perigo. Então, assim, é o que mais acontece no pronto-socorro quando a gente fala de plantas tóxicas. E as flores são bastante atrativas. A coloração, né? Então, são coloridas, a gente usa muitos brinquedos coloridos. Então, muitas vezes, não é nem o sabor, né? Mas ele vê, ele abocanha e aí sente o gosto amargo, solta, mas nisso você já teve toda essa interação com a boca. Então, tem mais outras, né? Então, chapéu de Napoleão, espirradeira, 11 horas, tinhorão. A chapéu de Napoleão, inclusive, pode dar alteração cardíaca também, né? A espirradeira é muito semelhante a Comigo Ninguém Pode, né? Nas flores tem esses cristais, microcristais também. A 11 horas a mesma coisa, e a tinhorão também é uma que é bastante frequente você ter parada respiratória, por edema mesmo. Então, a Comigo Ninguém Pode e a tinhorão, elas são mais agressivas nesse sentido. São aráceas, então, você pode ter o edema é pela irritação, né? Então, pelo irritante, aquele agente irritante, uma inflamação causa esse inchaço, e aí você pode ter a parada respiratória. Então, a sua recomendação é vaso alto? Vaso alto, cerca ou evitar. Existem tantas outras plantas lindas que a gente pode ornamentar a casa. Então, se você tem um bichinho de estimação ou se você tem criança em casa, o melhor é evitar, para não correr esse risco. Então, vamos sair do jardim e vamos para dentro de casa, que é complicado. Produtos de limpeza, isso é trágico. Produto de limpeza. Meu Deus do céu. Assim, produtos de limpeza é interessante porque não só os acidentes que a gente tem pela ingestão, né, mas a gente tem muito acidente por contato. Então, você está lá limpando a cozinha é aquela coisa que você joga, balde, e o produto de limpeza. E muitas vezes a pessoa não enxágua ou não puxa direito e fica aquela pocinha. E aí eles podem lamber a poça
porque mesmo que tenha cheiro, né, eles não têm muito esse discernimento de não provar. Então, tá com sede, ou tem curiosidade, lambe. Ou deita em cima, e aí formam aquelas lesões que a gente chama de dermatite úmida aguda. O que é isso? Dói muito. Então, é uma lesão por irritação, e aí aquela irritação coça, eles lambem. Lambendo, eles aumentam a lesão, eles contaminam aquela lesão, e aquilo fica com pus, uma inflamação muito grande e dói muito. Quem já teve, porque a gente também pode ter, sabe do que eu estou falando. Então, é um incômodo terrível. E quanto mais incomoda, quanto mais dói, quanto mais coça, mais eles lambem, mais eles mexem. E aí vai piorando essa lesão. Então, às vezes, a pessoa saiu de casa e quando volta, tem aquela lesão enorme e não sabe o que foi que aconteceu. É muito semelhante à lesão de queimadura, que não deixa de ser uma queimadura, só que química. Né? Então, é muito perigoso, principalmente para esses cães ou gatos que têm a pele mais fininha, o pelo mais ralinho, porque quem tem o pelo mais grosso acaba protegendo de alguma forma. E em relação à ingestão, né? E tanto das plantas também, que a gente falou que tem aquele leitinho, se você viu lambendo, lavar bem a boca e correr para o veterinário. Não forçar vômito. Não dar leite. Então, tem aquela crença, né? Vamos dar leite para neutralizar. Não dá leite, porque o que acontece? Quando você dá leite, você acelera a absorção pelo estômago. Então, você vai acelerar os efeitos tóxicos. Isso aconteceu quando meu irmão comeu a semente da Dieffenbachia, que é da Comigo Ninguém Pode. E tem dois tipos, né? A Dieffenbachia amena e a Dieffenbachia picta, que é aquela cheia de pontinho branco. Deram leite. E acabaram levando o cara para o hospital. Pior, assim, essa crença, infelizmente, não vale. Isso não vale. Porque você acelera essa absorção, então você potencializa ainda mais o efeito nocivo daquele veneno. Então, lavar a boca, porque você tira esse efeito irritante, principalmente para aquelas plantas que vão dar aquele inchaço. Então, você tira o excesso e corre para o veterinário. E aí, o veterinário, é importante levar um pedaço da planta ou levar o produto de limpeza, ou pelo menos uma foto, para que ele saiba do que está acontecendo e o socorro seja mais rápido. Embora a maioria deles não tenha antídoto, mas é importante saber, para a gente saber a gravidade, o risco, né, e intensificar ainda mais. E quando tem antídoto, usar. Tem antihistamínico, líquido e tal. Eu quis saber, olha, a idiotice que eu vou contar para você, não precisa ninguém ouvir, só nós dois. Eu quis saber, por curiosidade, já depois de grande, qual é a sensação que tinha a Dieffenbachia. Comigo ninguém pode. Então, eu peguei um pedacinho, fiz assim, ó, e mordi. Parece que tem 1000 alfinetes espetando. Que são os tais cristais. Alfinete, uma coisa, espeta aquilo tudo. Na hora, o antihistamínico na boca, cuspi, depois lavei, etc. É horrível. E ficou, ó, um tempão. Demora muito para melhorar. Então, assim, é um tratamento que você resolve a causa, mas que você tem que tratar as consequências por bastante tempo. Bom, se todo mundo fala para o negócio de produto de limpeza que é ruim para a gente, imagina para os nossos bichinhos aí. Água sanitária, desinfetante, amaciante, é muito frequente. Como é que a gente vai saber que ele andou mexendo nessas coisas? Tem alguma reação aparente, alguma sintomatologia? Normalmente, o primeiro sintoma é a salivação. Então, eles começam a babar bastante, justamente por esse incômodo, né? Então, no caso da planta, então você vê que ele está babando. Alguns já têm vômito imediato, pode ter diarreia, pode ter tremores, pode ter convulsão e pode ter a parada respiratória, a arritmia e uma parada cardíaca. Então, assim, o mais frequente é essa salivação, mas isso pode ir evoluindo de uma forma que não é muito satisfatória. Então, qualquer alteração é importante observar se tem alguma coisa fora do lugar e correr para o veterinário. Agora, Fernanda, você sabe que parece até uma coisa redundante que a gente tem que... Mas a gente tem que reforçar isso. Pesticida, veneno, sempre fora do alcance dessa turma. Porque... Sempre num lugar muito escondido, muito veneno fora do alcance deles. Porque a gente pode ter, então, no caso dos inseticidas, né, a gente tem diversos tipos, mas todos eles, na melhor das hipóteses, vai dar vômito e diarreia.
não é o que acontece. Além do vômito, diarreia, a gente pode ter essa salivação, a gente pode ter incoordenação motora, pode ter convulsão, pode ter morte. Em poucas horas, em poucos minutos, dependendo da quantidade, dependendo do tamanho do animal. Então, os gatos, cães pequenos, eles são muito mais sensíveis porque uma pequena quantidade já pode fazer um estrago muito grande. E o veneno de rato, nunca ter em casa. Principalmente os que causam sangramento. Claro. Porque qualquer acidente são dias, tem alguns que duram 14 dias. Então, você está com a ação daquele veneno por muito tempo. Então, é muito triste você ver um acidente desse, porque eles chegam sangrando por todos os locais que você possa imaginar. É muito, muito, muito difícil de você lidar com isso, do tutor ver o seu animalzinho sangrando. Então, tem antídoto, mas dependendo da quantidade, né? Volto a dizer, da quantidade, do tamanho do animal, e do tempo que demorou, né? Então, alguns não têm efeito imediato, então ele vai demorar. Então, você muitas vezes não liga uma coisa a outra. Então, é muito arriscado. Pode ficar com sequelas graves, dependendo de onde você teve a hemorragia. Então, você pode ter hemorragia cerebral, você pode ter hemorragia em órgãos internos. Então, é bastante grave. Vamos agora para a cozinha? Vamos para a cozinha. Nós já falamos, doutor Bactéria, quando esteve aqui, ele falou que nenhum lugar da sua casa é mais contaminado do que a cozinha. É o lugar onde mais tem bactérias, infinitamente mais do que no banheiro. É a cozinha. Então, vamos lá. Falamos dos alimentos proibidos. Tem perigos também, não só com as bactérias, né? Os perigos da cozinha das coisas tóxicas também, né? Então, vamos lá. Tá aí, ó. Chocolate? Chocolate. Uau! E é engraçado que a gente fala do chocolate, mas ainda é o campeão de intoxicação, pelo menos no hospital. É mesmo, Fernanda? Porque as pessoas têm dó. E outro dia eu estava assistindo um programa de criança, nada a ver com veterinária, e a pessoa falou assim, mas você tem dó? Porque estava dando comida para a criança. Você tem dó? Você tem que ter dó na hora que ele tiver diabético? Então, assim, vamos pensar nisso para os cães, para os gatos também? Você tem dó? Né? Então, vamos lembrar o que faz o chocolate? Aquele olhar de chocolate, ele vai ficar muito pior se ele comer o chocolate. Ah, mas eu já dei e não aconteceu nada. Que sorte! Porque podia ter acontecido e acontece com muitos, porque a gente vê isso na rotina clínica, dia a dia, cachorro intoxicado com chocolate. Então, vamos lembrar, desde vômito e diarreia. Lembrando que a diarreia deles, na maioria das vezes, vem com sangue, então é uma destruição grande do epitélio intestinal, então é uma diarreia feia. Convulsão, alterações de equilíbrio, alterações neurológicas, pode ficar com sequela. Então, o chocolate é pior, a cafeína também, né? Que dão menos, mas no chocolate tem bastante. Essa moda fitness, chocolate amargo, tem muita teobromina. Então, assim, os efeitos, a quantidade que você dá é muito menor, com efeitos muito maiores, né? Então, o chocolate ao leite tem menos. Então, a gente, talvez até por isso que a gente veja tanto hoje. Cebola, tomar muito cuidado com a alimentação natural. Então, assim, alimentação natural, tem quem seja pró, contra. Mas, se você optar por isso, siga as orientações do veterinário. Não pode pôr cebola. Cebola causa anemia, sangramento e você tem problemas seríssimos de intoxicação com cebola, pode levar à morte. Cachorro pequeno, com certeza. Cachorro grande fica com sequelas. Uva, não acredito. Uva, que a gente adora, suco, né? Agora suco de uva integral. Uva para cachorro dá insuficiência renal. Então, a mesma coisa, tudo depende da quantidade, e do tamanho e da sensibilidade do cachorro. Mas a maioria deles desenvolve sim insuficiência renal. E quem já teve um cachorrinho ou um gato com insuficiência renal sabe o sofrimento que é isso. Então, não dê, proibido. Uva passa, uva Itália, uva rubi, não pode dar uva para o cachorro, é proibido. E a cafeína, que a gente já falou, que causa alteração. Então, tem agora esses comprimidos de cafeína, né? Tem pó que as pessoas usam para malhar, né? Para ter mais energia. E já aconteceu de alguns casos também a gente pegar de comer, né? Esses comprimidos, esse pó, alguma coisa assim. Então, eles vêm com alterações
neurológicas bastante importantes. A gente se vê daqui a 15 dias? Daqui a 15 dias, aí vem o Mário com novidade também. Revezam, né? Isso. Tá bom. Fernanda Fragata, que é a nossa parceira aqui do programa, é médica veterinária e diretora do Hospital Veterinário Sena Madureira, aqui em São Paulo, que é uma referência, seguramente é a maior referência de hospital veterinário aqui da nossa cidade. Obrigado, querida, mais uma vez, viu? Obrigada, adoro estar aqui. Obrigado, não mais do que eu ter você aqui.